Olá, este é o vídeo 23 de dicas de planejamento e controle de obras. Neste vídeo eu vou te mostrar a forma de trabalho e vou dar algumas dicas aí sobre quando utilizar os tipos de tarefa do Microsoft Project. Veja, nós temos três variáveis no Microsoft Project: a quantidade de trabalho, as unidades de recursos, ou seja, as quantidades de recursos, de horas dos recursos, e a duração. Qual que é a fórmula de trabalho? O trabalho é a duração que nós estamos definindo para uma atividade multiplicado pela quantidade de recursos. Então, se nós temos uma duração estimada para uma atividade de 15 dias e nessa atividade nós vamos colocar um pedreiro trabalhando 8 horas por dia, então 15 vezes 8 horas por dia, nós temos que o trabalho dessa atividade será 120 horas. Mudando aí a ordem dos fatores, nós temos que a duração vai ser o quê? A quantidade de trabalho divididos pela quantidade de recursos que vão estar trabalhando naquela tarefa. E as unidades de recursos, ou quantidades de recursos, será o trabalho dividido pela duração. Bom, quais são os tipos de tarefas? Nós temos trabalho fixo, duração fixa e unidades fixas. Veja, pessoal, sempre nós temos que informar duas dessas variáveis para o project para que ele nos dê a terceira variável. Então veja, de antemão, nós devemos ter em mente que para nós fazermos um cronograma, nós já fizemos o levantamento de quantidades, já definimos qual é a composição de serviço dessa atividade. Portanto, a quantidade de trabalho nós já temos. Nós temos que ter. Não temos como fazer um cronograma se nós não conhecemos a quantidade de trabalho. Então, essa hipótese de trabalho fixo, essa informação de trabalho fixo, nós já temos. Então, nós não vamos trabalhar para o project informar a quantidade de trabalho. A quantidade de trabalho nós já vamos ter, nós já devemos ter, senão não temos como fazer um cronograma. Bom, só vou alertar o seguinte: o padrão do project é o tipo de tarefa unidades fixas, tá? E controlado pelo empenho. Daqui a pouco eu já vou mostrar isso para você. Bom, mas então já vamos eliminar a situação de trabalharmos inicialmente, apenas inicialmente, com o trabalho fixo. Trabalho fixo é uma informação que nós já temos. Perfeito? Então, vamos ver aqui. Vamos ver um exemplo de trabalhar com duração. Então, a quantidade de trabalho em uma determinada atividade, nós já temos na nossa composição que é de 120 horas. E nós estimamos uma duração de 15 dias. Quando nós fizemos a nossa rede executiva, nós estimamos as durações antes mesmo de ter lançado os recursos. Nós já definimos a nossa rede executiva e o cronograma. Bom, então nessa hipótese, que nós já temos o trabalho e nós definimos uma duração, o project vai nos dizer o quê? A quantidade de recursos necessária. Então, por exemplo, se nessa atividade nós demandamos, nós precisamos de 120 horas do pedreiro e nós definimos que nós precisamos ter essa tarefa completa em 15 dias, o project vai nos dizer, bom, considerando logicamente para facilitar aí, o exemplo, 8 horas por dia, o project vai nos dizer 120 horas divididos por 15 dá 8. 8 horas por dia, que é equivalente a um profissional, a um pedreiro. Essa é uma das primeiras alternativas para se trabalhar com projetos de obras, como eu já falei em vídeos anteriores.
Para outros projetos é uma outra situação. Bom, então essa é a primeira hipótese. Então, de uma forma geral, nós vamos escolher duração fixa. Perfeito? Que já é controlado sem empenho mesmo. Eu já vou explicar o controle pelo empenho. Bom, mas e quando que eu trabalho com unidades fixas? Quando nós temos recurso limitado. Bom, vamos supor então que nós temos lá uma montagem de luminárias que demanda 120 horas e nós temos somente um eletricista. Então você vê, aqui não adiantaria nós trabalharmos com duração fixa. Por quê? O projeto iria nos dizer que a gente precisaria de 1 ou 2 ou 3 ou mais eletricistas, mas sendo que nós só temos um eletricista. Então aqui, nesse caso, nós trabalharíamos com unidades fixas. E não tem problema que num determinado cronograma nós tenhamos tarefas com duração fixa e tarefas com unidades fixas. Então nesse caso aqui, o PROJECT vai dizer o quê? A duração necessária. Puxa, só tenho um eletricista trabalhando 8 horas por dia e isso demanda 120 horas. Então o PROJECT vai, no caso aí, dividir 120 por 8 e vai nos dar a duração necessária, que é 15 dias. Outra coisa que eu gostaria de falar, o que é o controle pelo esforço ou controle pelo empenho? Você verá que nas telas do PROJECT, em alguns momentos está controle pelo esforço e outros está controle pelo empenho. É a mesma coisa. Vamos ver aqui. Por exemplo, nós temos uma tarefa que é alvenarias. Ela demanda 120 horas do pedreiro e nós estabelecemos uma duração de 15 dias. Muito bem. No nosso calendário de 8 horas por dia, o PROJECT então calculou 8 horas por dia, que é equivalente a um pedreiro. Bom, essa foi a posição inicial nossa, o nosso planejamento inicial dessa atividade. Agora, vamos pensar o seguinte. Na hora de fazer o trabalho, nós vimos que nós temos 2 pedreiros disponíveis. Poxa, então vamos aproveitar esses 2 pedreiros. Quer dizer, nesse caso aqui, pessoal, aí sim a gente vai mudar o tipo de tarefa para trabalho fixo. Veja, então nós vamos selecionar essa tarefa no PROJECT e definir como sendo trabalho fixo e vamos dizer que nós temos mais um pedreiro. Daí o PROJECT vai reduzir a duração para a metade, para 7 dias e meio. Isso é o controle pelo esforço, é o controle pelo empenho. Em suma, é o efeito mutirão. Quanto mais pessoas nós colocarmos em uma tarefa, em menor tempo nós faremos. Respeitada aí questões de produtividade e de real possibilidade de estar trabalhando com mais pessoas, né? Logicamente a gente sabe que se a gente colocar aí 120 pedreiros, nós não vamos terminar a alvenaria em 1 hora. Perfeito, pessoal? Agora o PROJECT é matemático. Se a gente falar que nós vamos colocar 120 pedreiros, ele vai dizer que nós vamos terminar em 1 hora. Ok? É importante que isso fique bem entendido para vocês, tá? Essa parte aí de duração fixa, trabalho fixo e unidades fixas. Também tem um outro momento que nós vamos utilizar a questão de se trabalhar com trabalho fixo. É quando nós reagendamos uma tarefa, mas nós queremos fazer num tempo menor que o previsto. Então aí nós vamos dizer que a tarefa é trabalho fixo e vamos dizer uma nova duração para
para essa tarefa. E o PROD vai nos dizer a quantidade de recursos que nós precisamos. Perfeito? Aqui tem um outro exemplo também de controle pelo empenho. Bom, espero que esteja aí bem entendido por você.